Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você sobre a soberania de Deus, sobre o Deus soberano. Essa é doutrina sobre a soberania de Deus. Ela nos traz confiança, nos traz alegria, nos traz conforto em meio às lutas, em meio às diversidades, em meio às guerras, em meio à pandemia. Por quê? Porque a soberania de Deus, ela mostra que Deus tem o total controle, o total domínio de tudo que acontece ou deixa de acontecer. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 1, Deus ele diz: assim diz o Senhor, os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. E o livro de Neemias capítulo 6, capítulo 9, verso 6, Neemias ele diz: só tu és o Senhor, tu fizeste os céus dos céus e tudo quanto há nele, fizeste a terra e tudo quanto há nela, fizeste os mares e tudo quanto há neles, e tu preserva a todos com vida. Deus ele tem um propósito, tem um projeto que está realizando para o louvor, para a exaltação da sua glória, para o louvor, para a exaltação da glória dele. Efésios capítulo 1, verso 11, no finalzinho do verso 11 do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, segundo o conselho dele. Então, a soberania de Deus, a providência de Deus, ela preserva, governa, regula e dirige todas as coisas. Então, todas as coisas, tudo o que existe, está sendo preservado, governado, regulado e dirigido pela providência, pela soberania de Deus. E saber que há um Deus soberano, há um Deus que tem o controle de todas as coisas, isso traz confiança ao cristão. Isso traz confiança aos que servem ao Senhor. A Bíblia, ela ratifica, afirma que o Deus da Bíblia é um Deus soberano. E nós cremos que o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, ele é um Deus soberano. Nós vivemos em um universo no qual Deus tem o controle total de todas as coisas. Tudo o que aconteceu na história está acontecendo e deixa de acontecer, está debaixo da soberania de Deus. Tudo, nada foge do controle do Deus soberano. Davi, ele revela uma faceta de Deus, a faceta da soberania de Deus. Revela um Deus soberano. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e verso 12, ele diz: teu, Senhor, é o poder, tu é a grandeza, tu é a honra, tua é a vitória, tua é a majestade. Teu, Senhor, é tudo que está debaixo dos céus, teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe, por soberano sobre todos. No versículo 12 de 1 Crônicas, capítulo 29, ele prossegue dizendo:
De ti vem riquezas e honra, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer. E ele termina dizendo, e a todos dá vida. Então, Davi, ele revela em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e verso 12, revela um Deus que é soberano. Um Deus que tem todo o poder, que tem toda a glória, que tem toda a honra, que tem toda a vitória, que tem toda a majestade, que tem todo o poder, que domina todas as coisas. E o Salmo de número 24, ele ainda diz, o Salmo 24 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, o Deus da Bíblia é um Deus soberano, é um Deus que controla todas as coisas. Nada aconteceu, nada está acontecendo e nada vai acontecer que não esteja debaixo da soberania de Deus. Então, a humanidade está sendo guiada pela providência de Deus. A humanidade, a história, o mundo está sendo guiado pela providência de Deus, pela soberania de Deus, está guiado pelo Deus soberano. Então não pense que o mundo está à deriva como um navio no mar sem direção. Não, o mundo está sob o controle de Deus. Todos nós estamos sob o controle de Deus. Então Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o domínio sobre o peixe. Jonas capítulo 2, verso 10, Deus diz assim, e Deus deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na areia da praia. Então, nós conhecemos a história de Jonas, que Jonas foi engolido por um grande peixe, pela permissão de Deus. E em Jonas capítulo 2, verso 10, diz que Deus deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na areia da praia. Deus tem o domínio sobre o peixe. Deus tem domínio sobre os seres marinhos. Deus tem domínio sobre as águas. Deus tem domínio sobre o fogo. Isaías capítulo 43, versículo 2, Deus diz, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Então, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um Deus soberano. É um Deus que tem o total controle, o total domínio sobre todas as coisas. Nada é grande demais, é demasiadamente grande, que não esteja debaixo da soberania de Deus, que não esteja sob o controle de Deus. E nada é demasiadamente pequeno que possa escapar do controle de Deus. Todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus. Então, Deus, em Isaías capítulo 46, versículo 9 e versículo 10, o próprio Deus ele diz, lembrai-vos das coisas da antiguidade, das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro, que eu sou Deus e não há outro além de mim. Aí no versículo 10 de Isaías 46, Deus ele diz que desde a antiguidade anuncio o que há de acontecer e o que desde o princípio, o que ainda não sucedeu, e digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então Deus tem um propósito, Deus tem um plano que está sendo realizado e Deus fará a vontade dele. Deus, ele anuncia o que há de acontecer antes. Deus, ele anuncia o que ainda não aconteceu. Deus, ele falou que iria enviar o seu Filho, Jesus Cristo, antes de Jesus vir.
tornar-se carne, tornar-se homem, Deus havia anunciado há milhares de anos, há milhares de anos. Em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, Deus ele diz que da descendência da mulher, o descendente dela, se referindo a Jesus, iria vir, iria pisar na cabeça da serpente. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, ele diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar o que estava debaixo da lei. Então Deus ele anuncia primeiro o que vai acontecer. Aquilo que ainda não sucedeu, Deus anuncia. Por quê? Porque ele conhece o futuro, porque ele está presente no futuro. Nada foge do controle de Deus. E com o apóstolo Paulo ele diz isso, que num tempo certo, na plenitude do tempo, num tempo determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho. Gálatas capítulo 4, verso 4. Então, a soberania de Deus, a providência de Deus, ela traz conforto, ela traz confiança àqueles que servem a Deus. Isso nos traz confiança, por quê? Porque nós sabemos que nada pode acontecer de mal, de ruim em nossas vidas, sem primeiro passar pelo filtro de Deus, sem primeiro passar pela permissão de Deus. Então, tudo aquilo que de mal que aconteceu na minha vida, que aconteceu na sua vida, primeiro passou pela permissão de Deus. Tudo que vai acontecer na minha vida, na sua vida, passa pela permissão de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus, são tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, todas as coisas boas, as coisas ruins que acontecem na vida do cristão, na vida daqueles que servem a Deus, vai contribuir para o bem daqueles que servem ao Senhor. Vai contribuir para que a imagem de Jesus, a imagem de Cristo seja formada em nós. O Salmo de número 115, verso 3, o salmista ele diz: o nosso Deus está nos céus, o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. Olha que coisa extraordinária. A soberania de Deus implica, demonstra de que Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da vontade dele, segundo o conselho da vontade dele. E o que é que faz de Deus soberano? O que é que faz com que Deus seja soberano? São os atributos de Deus que faz de Deus soberano. É o exercício dos atributos de Deus que faz de Deus soberano. Deus ele é o atributo da onipotência que faz de Deus soberano. É o atributo da onisciência que faz de Deus soberano. É o atributo da onisciência que faz de Deus soberano. Deus é onipotente. É isso que faz dele soberano. Não há nada nesta terra, não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Não há coisas impossíveis para Deus. É a onisciência de Deus que torna Deus soberano. Deus sabe de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Deus é onipresente. Não há lugar algum deste mundo que Deus não está presente. Deus enche os céus
e Deus enche a terra. O profeta Daniel, capítulo 2, verso 20, 21 e 22, o profeta, ele diz assim, Daniel capítulo 2, verso 20, 21 e 22, Teu, Senhor, é o poder e a sabedoria. O Senhor muda os tempos e as estações. O Senhor dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O Senhor revela o profundo e o escondido. O Senhor sabe o que está nas trevas, com o Senhor mora a luz. O Senhor revela o profundo e o escondido. Que coisa extraordinária saber que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus soberano. E o profeta Daniel, ele revela isso para nós. Ele dizendo, Daniel capítulo 2, verso 20, 21 e 22, Teu, Senhor, é o poder e a sabedoria. Tu muda os tempos e as estações, estabelece os reis, move os reis, estabelece os presidentes, remove os presidentes, governadores, prefeito. O Senhor dá sabedoria aos sábios, entendimento